Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco a todos os alunos, obreiros do ITQ. Continuando na nossa matéria de homilética, nós vamos agora comentar algumas coisas do nosso capítulo 3, da nossa apostila de homilética, capítulo 3 e capítulo 4. Nós veremos agora o propósito do sermão. Qual que é o propósito do sermão? Ensinar uma doutrina, refutar algum erro na crença ou na ação, corrigir algo que está errado, instruir as pessoas a enfrentarem corretamente a vida. Uma declaração de propósito não somente descreve nossa destinação, e itinerário a ser seguido ali no esboço, naquele assunto, mas, se possível, nos conta como saberemos se chegamos, se não tivermos clareza acerca do alvo que queremos atingir, acabaremos chegando sem dúvida em qualquer outro lugar. Começa o sermão bem e termina mal. Eu acho que a intenção de todos nós é começar bem o sermão e terminar melhor ainda. Então, para isso, tem que ter um esboço, tem que ter uma linha de raciocínio, uma coerência, não fugir do assunto, não fugir do tema da mensagem, ser claro na explicação do texto bíblico, estar convicto do que você está falando, do que você está transmitindo, até porque nós estamos transmitindo a palavra de Deus. Outra coisa também que nós precisamos prestar atenção acerca do propósito da mensagem é passos importantes também a respeito da exposição de um texto. Abordagem inicial. Determine os limites de um texto. Qual o início e o fim do texto em questão? Determinar. Separar o texto bíblico para o qual nós estaremos preparando aquele esboço, ou os textos bíblicos, se for um sermão expositivo, por exemplo. Qual o início e o fim do texto em questão? Procure não começar com textos longos, para não cansar a igreja, a plateia. Comece com textos de fácil interpretação. Fuja daqueles textos de difícil interpretação ou de dúbia interpretação. Marque os aspectos que chamam sua atenção. Procure usar caneta, lápis, etc., quando estiver estudando a Bíblia. Procure todas as dificuldades dentro do texto, todas as palavras que não entende, anote em uma folha de papel à parte, para que posteriormente você consulte um dicionário bíblico, um comentário bíblico. Qualquer dificuldade na interpretação deve ser marcada para que seja resolvida. Isso tem que estar pronto para quando você for pregar aquela mensagem. Neste aspecto, você está conhecendo o terreno, fazendo o primeiro contato com o texto bíblico. A prática é fundamental. Toda mensagem deve ser prática. A mensagem deve ensinar sobre o assunto e ajudar a pessoa a resolver o problema que possa estar passando. A mensagem bíblica apresenta princípios de vida e que pode ser aplicado na vida dos ouvintes. Aquela mensagem, a igreja, os irmãos vão ter condições, é importante aquele assunto. A verdade bíblica, sem a possibilidade de ser prática, perde a sua eficácia. Nós vemos aqui que o poder do homem é ilimitado quando não está escravizado à preguiça, quando ele confia no resultado feliz do que quer, com todas as suas forças, pois somente a perseverança garante o sucesso da obra realizada. Então nós precisamos, amigos, irmãos, obreiros, alunos do ITQ, estar focados na palavra de Deus, estarmos focados na mensagem que vamos transmitir para a igreja. No capítulo 4 agora da nossa apostila, nós vamos estar vendo sobre o assunto, o título e o texto do sermão. A escolha do texto. É importante que você escolha o texto e exponha esse texto bíblico para a igreja. Não use o texto como pretexto, ou seja, apresentar um texto, fazer a leitura daquele texto e depois esquecer daquele texto ao longo do sermão. Escolha um texto que tenha feito bem a sua própria alma, aquele texto que fala com você. Porque a mensagem fala primeiramente com quem? Com o pregador, com aquele que está transmitindo a palavra. Então, todo sermão, toda palavra vai falar primeiramente conosco,
para que depois possamos transmiti-la para a igreja, para os irmãos. Delimite o texto de tal forma que contenha uma unidade completa de pensamento. Por quê? Porque às vezes no mesmo texto ali, no mesmo capítulo da Bíblia, ele vai falar sobre diversos assuntos, diversos temas, e isso pode confundir a igreja. Mas o que o pastor pregou hoje? O que ele quis pregar? Porque ele falou de tantas coisas, de tantos assuntos, nós temos que prestar muita atenção nisso. Aquele texto, aqueles versículos bíblicos ali que nós escolhemos, eles tratam do mesmo assunto, ou cada versículo vai tratando de um assunto diferente? Nós temos que prestar atenção nisso também. Tenha sempre em mente as necessidades de seus ouvintes, procure usar texto de todos os livros da Bíblia, não pregue somente naquele livro, ou não pregue somente no Antigo Testamento, não pregue somente no Novo Testamento, não pregue somente nos Evangelhos ou nas cartas de Paulo, não. Procure ser sensível à voz do Espírito Santo, à direção do Espírito de Deus. Procure pregar em todos os textos da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Limite-se sempre que possível a um só texto para cada sermão. Se for fazer uso de um outro texto, mas que esteja dentro, que esteja alinhado ao mesmo assunto, ao mesmo tema que você usou no texto inicial. Não evite pregar em um só texto só porque é muito conhecido, como João 3,16. Não use textos obscuros ou controvertidos. Escolha textos claros e simples. Há exemplos aqui no capítulo 4 de esboços. Esboço 1. As graças permanentes, texto 1 Coríntios 13:13, introdução, aí você vai fazer a introdução, depois vem o tópico 1, a fé, dentro do tópico 1 pode ter subtópicos, depois tópico 2, a esperança, mesma coisa, tópico 3, aí a conclusão, então isso é fundamental. Outros exemplos aqui de esboços, fontes, onde saem os assuntos dos sermões. As escrituras sagradas é a principal fonte, a experiência do povo e do pregador. Acontecimentos do mundo, na comunidade, daí a importância de se manter atualizado. A inspiração momentânea, a leitura de bons livros, artigos, dicionários, comentários bíblicos é fundamental. Estar sempre atento, ter o olho homilético, perguntar sempre, isso aqui é apropriado para um sermão? Devo falar isso com a igreja? Devo comentar isso com a congregação? Isso é para ser tratado ali num grupo pequeno, ou na escola bíblica, ou somente para os obreiros, ou somente para a liderança? Então temos que prestar atenção nisso, porque numa plateia ali há crianças, há adolescentes, há jovens, há homens e mulheres, anciões, gente de todas as faixas etárias, então temos que ficar atento a isso também. O título ou tema do sermão. O título ou tema é o ponto de partida de uma mensagem de onde se inicia toda a linha de pensamento. O tema é o assunto principal da mensagem. O título é o sermão condensado, ele serve para orientar o pensamento na preparação do sermão. Você compraria um livro sem título? Um CD de músicas evangélicas sem saber quem as canta? Infelizmente, muita gente tem de ouvir sermão sem título. Então é fundamental. O que você vai pregar? Qual o título? Depois, qual que é o tema da mensagem? O assunto? Isso tem que estar ali, colocado no esboço. Exemplo, o tema da mensagem é paciência. Todos os pontos principais da mensagem devem servir para explicar o que é paciência. Depois, quais devem ser as fontes de inspiração para o tema? As escrituras sagradas são a fonte dos temas para pregadores. Estes devem ler a Bíblia com a expectativa de que o Senhor irá ministrar ao seu coração sobre determinado assunto e depois compartilhar com seus ouvintes. Os sermões eficazes estão centralizados nas escrituras. Então, a Bíblia é a base para a preparação de nossos sermões, de nossos estudos bíblicos, de nossas pregações. Regras para a escolha do tema. O tema deve ser inspirado nas escrituras sagradas, deve ser um tema único e específico. A congregação deve estar totalmente ciente do assunto mencionado.
Procure frases curtas e objetivas que expressem o conteúdo de sua mensagem. Procure usar temas atuais. Simplifique ao máximo, não seja cansativo. Aborde assuntos práticos, apresente soluções baseadas na palavra de Deus. Tenha sempre em mente qual é o objetivo dessa mensagem, aonde eu quero chegar, o que Deus quer ensinar para mim e para o povo, para a igreja, para a congregação. Na prática, após escolher o tema, todos os pontos do sermão devem explicar esse tema. Então, do início ao fim, desde a escolha do texto, desde a escolha do tema, depois a introdução, a proposição, que é a tese, depois os pontos, que é o desenvolvimento da mensagem, a conclusão, ilustração, o apelo, tudo deve estar dentro ali do esboço, do escopo, sem fugir do assunto e sem fugir do tema. Deus abençoe a todos os irmãos.